Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para quem está passando por um processo judicial, o processo de conhecimento. Mas não se preocupe, vou explicar de forma simples para que todos possam entender como funciona e quais são as etapas até o trânsito em julgado, que é quando a decisão se torna definitiva. O que é um processo de conhecimento? O processo de conhecimento é o procedimento utilizado na justiça para que o juiz conheça e julgue uma demanda, ou seja, um conflito entre duas ou mais partes. É por meio desse processo que o juiz irá analisar os fatos, as provas apresentadas e, ao final, decidir quem tem a razão. Primeira etapa: petição inicial. Tudo começa com a petição inicial. É quando a parte se sente prejudicada, chamada no processo de autor, apresenta ao juiz a sua versão dos fatos e o que está pedindo. Esse documento é muito importante, porque nele estão descritos todos os detalhes do que aconteceu e o que o autor deseja com a ação judicial. Segunda etapa: citação e contestação. Depois que o juiz recebe a petição inicial, ele determina a citação da outra parte, que chamamos de réu. A citação é a forma oficial de informar ao réu de que ele está sendo processado. A partir do momento em que ele é citado, o réu tem um prazo para apresentar a sua defesa, que é chamada de contestação. Terceira etapa: fase de saneamento. Após receber a contestação, o juiz faz uma análise inicial do processo para verificar se tem algo a ser corrigido, como a necessidade de mais provas ou a presença de irregularidades. Essa etapa é conhecida como saneamento. O objetivo é garantir que o processo siga de forma clara e organizada. Quarta etapa: fase de instrução. Na fase de instrução, as partes têm a oportunidade de apresentar provas. Podem ser documentos, depoimentos de testemunhas, perícias, oitiva da parte contrária, entre outros. O juiz vai analisar todas essas provas para entender melhor o caso. Em alguns casos, o próprio juiz pode ouvir as partes envolvidas em uma audiência. Quinta etapa: sentença. Após a fase de instrução, o juiz finalmente proferirá a sentença. Nessa decisão, o juiz vai explicar o que ele entendeu sobre o caso e decidirá quem tem a razão. A sentença pode determinar, por exemplo, o pagamento de uma indenização, o cumprimento de um contrato, entre outras coisas. Sexta etapa: recursos. Nem sempre a parte que perde a causa concorda com a sentença, e por isso ela pode recorrer. É o chamado duplo grau de jurisdição. Recorrer significa pedir que uma instância superior, como por exemplo o Tribunal de Justiça, revise a decisão do juiz. Essa é uma etapa em que a decisão ainda não é definitiva. Trânsito em julgado. Finalmente chegamos ao trânsito em julgado. O trânsito em julgado acontece quando não cabem mais recursos, ou seja, a decisão do juiz se torna definitiva. A partir desse momento, o que foi decidido deve ser cumprido e o processo é encerrado. Conclusão. Então, para resumir, um processo de conhecimento passa por várias etapas: petição inicial, citação, contestação, fase de saneamento, fase de instrução, sentença, recursos, até chegar ao trânsito em julgado. Cada uma dessas fases tem a sua importância e é fundamental para garantir que a justiça seja feita de forma justa e transparente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor como funciona um processo de conhecimento. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com quem precisa e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Nos siga também nas demais redes sociais e até a próxima!